Isaías capítulo 6, versículo de número 1 até o versículo de número 8 diz assim a palavra de Deus: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém os serafins foram para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Senhor Jesus, fala comigo esta noite através da tua palavra. Dê uma salva de palmas para Jesus, bem alegre, com glória a Deus e com aleluia. Meus irmãos, o texto que nós lemos nesta noite é um texto muito poderoso, e é o capítulo número 6 do livro do profeta Isaías. É um capítulo que descreve um dos encontros mais extraordinários entre um homem e Deus. O capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías já começa falando uma situação que estava ocorrendo ali na nação de Judá. O profeta Isaías começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías começa escrevendo esse capítulo falando acerca de uma instabilidade que estava acontecendo em Judá, acerca de uma situação política e espiritual que estava ocorrendo em Judá, que era a morte do rei Uzias, um homem que começou muito bem, porém terminou o seu reinado muito mal. O rei Uzias foi um homem que começou a reinar com 16 anos de idade e reinou durante 52 anos a nação de Judá. Começou muito bem, ofereceu sacrifícios ao Senhor, fez muitas coisas boas, porém a Bíblia diz que já no fim do seu reinado ele exaltou o seu coração, entrou no templo do Senhor e quis fazer o papel de um sacerdote, que era oferecer o incenso ao Senhor. A Bíblia diz que ele exaltou-se o seu coração, morreu de lepra, ficou leproso. A história conta que o rei Uzias era parente do profeta Isaías. Alguns acreditam que ele era
partiu do profeta Isaías. E a Bíblia diz que no ano em que o rei Uzias morreu, então Isaías com certeza ainda estava de luto. Isaías estava ainda numa situação com seu coração triste, enlutado pela morte do rei de Judá, pela morte de um parente próximo dele. Porém, Isaías continua falando da seguinte forma: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que Isaías estava dizendo com isso? Isaías estava dizendo que embora o trono da terra, que era o trono de Judá, se encontrava vazio pela morte do seu rei, havia um trono lá no céu, o trono que era sempre eterno, um trono que era de eternidade a eternidade, e esse trono estava ocupado pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Embora o trono da terra estava vazio, havia um trono do céu que permanecia para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías nos dá uma lição muito profunda, já aqui no versículo de número 1, na parte A desse texto, dizendo que embora o homem pereça, porque o homem é transitório, embora o homem caia por terra, porque o homem é passageiro, existe um Deus que está sentado sobre o alto e sublime trono, que ele permanece para todos sempre. Aleluia! O homem passa, e a Bíblia diz em todas as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. O homem é transitório porque ele é de baixo, mas Deus permanece para todo sempre. Quem acredita nessa palavra, levante as suas mãos e diga glória ao nome do Senhor. Isaías continua dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em primeiro lugar, olha aqui para mim, toda chamada missionária começa com uma visão de Deus. Olha aqui para mim, deixa eu lhe dizer uma coisa: todo missionário, antes de ir para o campo missionário, tem visão de Deus, o Todo-Poderoso. Toda chamada missionária começa com uma visão de Deus. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, nós vamos ver Deus chamando Moisés. E como é que Deus chama Moisés? Assim nos diz a palavra do Senhor: estava Moisés apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, quando ele estava ali no deserto, e de repente ele viu uma sarça, e aquela sarça estava queimando, porém a sarça não se consumia. Quando Moisés viu aquela sarça, a Bíblia diz que ele disse consigo mesmo: virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Quando Moisés se virou, Deus bradou do meio da sarça, dizendo: Moisés, não chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Antes de Moisés ir para o campo missionário, ele teve uma visão de Deus. Se nós abrirmos
abrirmos a nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver o profeta Ezequiel falando da seguinte forma: e aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Todo chamado ao missionário, ao campo missionário, começa com a visão. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ver um moço, um jovem chamado Saulo de Tarso. Tinha pegado carta para prender os cristãos, estava indo para Damasco. De repente Saulo diz da seguinte forma, que os céus se abriu, ele viu uma luz que descia forte do céu. De repente ele caiu no chão e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Toda chamada missionária começa com uma visão de Deus. É por isso que o profeta Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem sabe você está aqui e você ainda não tem certeza da sua chamada missionária. Eu quero profetizar na sua vida que nesta noite os céus irá se abrir, os seus olhos espirituais serão abertos e você sairá daqui com visão de Deus, visão de Deus, visão de Deus. Você sairá daqui convicto da tua chamada missionária. Quem crê nessa palavra, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Ninguém pode falar de Deus com autoridade sem nunca ter um encontro pessoal com Ele. Todo missionário, para ir para fazer missões primeiro, ele precisa ter um encontro com Deus o Todo-Poderoso. Aleluia! Olha aqui para mim, deixa eu lhe dizer uma coisa. O texto continua dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A primeira coisa que Isaías viu, Isaías não viu o altar, Isaías não viu por primeiros anjos, mas ele viu o trono de Deus, o trono de Deus, o trono de Deus, o trono de Deus, o trono de Deus. Deus estava falando para Isaías: sou eu que governo as nações, sou eu o dono das nações, sou eu o dono do céu e dono da terra. Eu sou o Deus em cima, o Deus embaixo. Eu sou o Deus o poderoso e tenho todo o domínio em minhas mãos. Aleluia! A visão de Isaías começa vendo Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E ele continua dizendo: e a cauda do seu manto enchia o templo. Versículo de número 2: serafins estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 eles voavam. A segunda visão, a segunda coisa que Isaías viu foi os serafins. A palavra serafim significa ardente e queimando, ou seja, aqueles que queimam, aqueles que ardem. E o interessante, olha aqui para mim, que Isaías, na visão de Isaías, os serafins que ele via que cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés e 2 voavam. Cobrir o rosto era sinal de reverência, cobrir os pés com as suas asas era sinal de humildade, e com 2 ele voava, significava serviço. Aqui a gente já enxerga as 3 qualidades de um missionário. Primeiro, o missionário precisa ter reverência. Segundo, o missionário precisa ter humildade. E terceiro, o missionário precisa fazer o serviço na obra do Senhor.
Senhor. O missionário tem que ter essas 3 características: reverência, humildade e serviço. O missionário precisa saber que ele não é a última bolacha do pacote. Missionário precisa saber que Deus não depende dele, não. Deus não depende de ninguém. Se você não for, Deus envia outras pessoas. Se você não falar, Deus vai usar outras pessoas para falar no teu lugar, porque Deus é Senhor no céu e na terra. Deus é Senhor no céu e na terra. Essas são as 3 características do missionário: reverência, humildade e serviço. Quando Deus revelou-se para Moisés, a Bíblia diz que foi mandado que Moisés tirasse a sandália dos seus pés, que era símbolo de humildade. E a Bíblia diz que Moisés, depois de ter tirado a sandália dos seus pés, ele cobriu o seu rosto, dizendo: eu tenho reverência, eu tenho reverência. Então Moisés tinha essas 3 características: humildade, reverência e serviço. Olha aqui para mim, deixa eu lhe dizer uma coisa: todo homem vocacionado por Deus tem que ter reverência, tem que ter humildade e tem que ter serviço na obra de Deus. Deus não chama ninguém, aleluia, uma pessoa à vontade. Deus não chama ninguém que está se balançando na rede o dia todo e cantando aquele louvor: eu quero trabalhar para meu Senhor. Não, Deus não chama esse tipo de pessoa. Deus só chama pessoas ocupadas. Deus só chama pessoas ocupadas. Chamou Moisés, que estava apacentando o rebanho de seu sogro. Chamou Eliseu, que estava cuidando ali dos bois. Deus só chama pessoas ocupadas para a sua obra. Quem crê nessa palavra, levante as suas mãos e glorifica a Deus. Aleluia. Essas são as 3 características do missionário. E a Bíblia diz que esses 3 serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Versículo de número 3, acompanhe aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que uns olhavam para o outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Esse era o cântico dos serafins. Eles estavam acima do trono de Deus, olhavam uns para os outros. Eles tinham tanta reverência que eles nem olhavam para Deus, mas eles cantavam uns para os outros acerca de Deus. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é 3 vezes santo. O que significa isso, pastor? Na língua hebraica, quando se repete 3 vezes a mesma palavra, isso indica intensidade máxima. Significa que Deus é absolutamente santo, totalmente santo, é absolutamente santo. Santo, santo, santo significa que Deus é totalmente separado do pecado. Quando os anjos, os serafins, cantavam e entoavam ao Senhor, dizendo que Deus era 3 vezes santo, estava falando da intensidade da santidade de Deus. E a Bíblia diz que Deus é tão santo que ele não pode ver o mal. O mesmo cântico acontece com os querubins no capítulo de número 4 e no versículo de número 8 do livro do
do Apocalipse, a Bíblia Sagrada nos diz que os querubins estão diante do trono de Deus e também cantam ao Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus é santo. E quer saber uma verdade? O livro da primeira carta do apóstolo Pedro, ele escreve dizendo acerca dessa santidade de Deus, ele disse: assim como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver. O cristão deve ser santo, o missionário deve ser santa, a igreja deve ser santo, porque Pedro disse: assim como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver. Olha aqui para mim, deixa eu lhe dizer uma coisa: seja santo no teu falar, seja santo no teu andar, seja santo no teu vestir, seja santo, 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 porque é santo aquele que vos chamou. Quem crê nessa palavra, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Todo missionário precisa ser santo, porque Deus é santo. E o texto continua dizendo: e os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Olha aqui para mim, quando os serafins estavam entoando aquele cântico dizendo que Deus era santo, que Deus era 3 vezes santo, santo como Pai, santo como Filho, santo como Espírito Santo de Deus, a Bíblia Sagrada nos fala que os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A glória era tão grande, olha aqui para mim, irmãos, a glória de Deus era tão grande, a intensidade do louvor era tão grande, que os umbrais das portas se moveram, ou seja, a casa se moveu, as portas se moveram, ali tudo começou a se movimentar, e a nuvem da glória de Deus se encheu naquele lugar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, abrindo um parêntese para nós: quando nós adoramos ao Senhor com todo o nosso coração, quando nós cantamos ao Senhor com todo o nosso coração, a glória de Deus desce sobre a casa. A glória de Deus desce sobre a casa. A Bíblia diz que quando os serafins adoraram ao Senhor, a casa se estremeceu e a fumaça desceu, porque a fumaça era símbolo da presença de Deus. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 19 e o versículo de número 18, a Bíblia diz que quando Deus desceu ali no Monte Sinai, a Bíblia diz que a glória do Senhor foi tão grande que o Monte Sinai, ele se estremecia e fumegava. Aleluia. A fumaça de Deus descia naquele lugar de uma tal forma que o povo de Israel olhou para Moisés e disse: Moisés, vai lá e fala só tu com Deus, porque nós não queremos ouvir a voz, não, porque nós não suportamos ver a glória de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, no capítulo 8, versículo de número 10, que quando Salomão, aleluia, inaugurou o templo do Senhor e ofereceu sacrifício a Deus, a
glória do Senhor desceu de uma tal forma que a nuvem de fumaça encheu o templo. Os sacerdotes caíram no chão, não puderam entrar no templo do Senhor, porque tal era a glória de Deus, o Todo-Poderoso. Quando a glória de Deus se manifesta na casa, ninguém consegue suportar. Quando a presença de Deus se manifesta na casa, ninguém consegue ficar em pé. Assim aconteceu quando os serafins cantavam, quando eles entoavam ao Senhor, a casa estremeceu e a fumaça desceu. Deixa eu dizer uma coisa aqui nesta noite: se você abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir a sua boca e começar a adorar o Senhor, a glória de Deus vai descer sobre esta casa, a fumaça vai encher este lugar e você sairá daqui diferente. Quem crê nessa palavra glorifica o nome do Senhor. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado, pegue na mão dele e olhe dentro desse olho que está quase fechando de tanto sono e diga para ele: se você abrir a sua boca e começar a glorificar o Senhor nesta noite, a glória de Deus vai se manifestar. Oh, aleluia! Os serafins cantavam ao Senhor e dizia: santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais estremeceram, a fumaça encheu. E quando Isaías contemplou esta visão, a Bíblia Sagrada nos fala no versículo número 5, que ele então disse: ai de mim, eu estou perdido. Ai de mim, porque eu estou perdido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão: a santidade de Deus revela a nossa condição. Antes de Isaías contemplar a glória de Deus, no capítulo 1 do livro do profeta, a Bíblia diz que ele sai dizendo: ai da nação pecadora, ai dessa nação rebelde, ai desse povo duro de coração. Mas quando ele contempla a glória de Deus, ele passa não mais de ser ai daquele, ai da nação. Ele olha para dentro de si e diz: ai de mim que sou um pecador. Quando o homem tem um encontro com Deus, ele para de falar da vida dos outros, ele para de se incomodar com a outra pessoa, ele olha para dentro de si e reconhece que ele é pecador, ele é pó, ele é cinza e ele é totalmente dependente de Deus. Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Porque que Isaías estava falando dos seus lábios? Ele poderia ter muito bem entendido: eu sou um homem de mãos impuras, eu sou um homem de coração impuro, eu sou um homem de olhos impuros. Mas ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Sabe por quê? Porque os lábios do profeta eram o instrumento pelo qual Deus o usava para ele falar ao povo. Ele reconhecia que se seus lábios estivessem impuros, ele não poderia falar da parte de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Se os seus lábios forem impuros, você não pode falar da parte de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água doce ou água amarga. Como é que você pode estar aqui falando em línguas estranhas, mas lá fora você fala do seu pastor, você fala do dirigente, você fala do grupo de louvor, você bota defeito em todo mundo? Como é que pode? Aí
você chega na igreja e diz: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Nesta noite, Deus, Ele está mostrando para você que você não é nada e é totalmente dependente dEle. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Se os seus lábios estivessem puros, o seu ministério estava comprometido. A tua boca precisa estar santa para você falar do amor de Deus. A tua boca precisa ser santa para você anunciar as boas novas do Senhor. A tua boca tem que ser santa, irmão. Olhe para o seu irmão, pegue na mão dele assim, irmão, e diga: a sua boca tem que ser santa. Não saia da sua boca, diz a Bíblia, palavras ruins. Não saia da sua boca palavra doble. Não saia da sua boca palavras de duplo sentido. Não saia da sua boca palavras de maldição. Não saia da sua boca palavras que não agradam ao Senhor, desagradam ao Senhor. Não, a sua boca não foi feita para maldizer, a sua boca foi feita para abençoar. A sua boca não foi feita para chamar palavrão, a sua boca foi feita para você abri-la e falar do amor de Jesus. Foi para isso que a sua boca foi feita. Foi para isso que você foi chamado por Deus. Você é o instrumento do Senhor. Você é o instrumento do Senhor. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconheceu a sua pecaminosidade. Isaías reconheceu que ele necessitava de Deus, e que Deus era tão santo, que pelas o seu andar, pelo seu viver nessa terra, ele não era digno de ter contemplado a glória de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos: Deus é bom, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Se Deus nos tratasse como nós merecemos, nenhum de nós estaríamos aqui. Se Deus nos tratasse como nós merecemos, nenhum de nós estaria aqui. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas renovam a cada manhã. Isaías, ele viu, e de repente, versículo de número 6: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Você é um homem de lábios impuros, você é uma mulher de lábios impuros, mas Deus nesta noite quer purificar os teus lábios. Na visão de Isaías, ele disse que o serafim foi e pegou, trouxe na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Havia dois altares no templo, que era o altar de incenso e o altar de sacrifício. O altar de sacrifício era onde oferecia o sacrifício pelo pecado do povo. Para
expiação do pecado. E lá no céu, a Bíblia diz que tudo que Deus mandou Moisés fazer era a sombra do que existia lá no céu. E ali no trono de Deus estava esse altar. Era o altar de sacrifício. O serafim foi naquele altar, tirou a brasa do altar e tocou os lábios do profeta. E disse: são purificados a toda a tua iniquidade. Eis que ele tocou os teus lábios, e toda a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ele recebeu dos seus lábios o fogo do altar. E aquele fogo do altar que queimou os lábios do profeta estava legitimando ele a receber a autoridade de Deus para ele pregar a palavra do Senhor e fazer a obra missionária. Quem sabe o que falta para você nesta noite é o anjo pegar uma brasa do altar e queimar os seus lábios e capacitar a tua língua para você falar a palavra de Deus. Você sabia que existe um paralelo entre Isaías capítulo 6 e Atos dos Apóstolos capítulo 2, no derramado Espírito Santo no dia do Pentecoste? A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, aqui é onde nós lemos no versículo de número 7, que a brasa de fogo veio e queimou os lábios do profeta Isaías, capacitando-o para a missão. E em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a Bíblia diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aleluia! Em Isaías no capítulo 6, o fogo veio e queimou os lábios do profeta para ele anunciar a missão, anunciar a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o fogo do altar do Senhor veio sobre a igreja de Jerusalém, foi queimada cada um deles, e eles se levantaram para fazer a obra do Senhor. Sabe o que falta em nós? Fogo na nossa boca, fogo na nossa língua. Precisamos ser queimados para anunciarmos a palavra de Deus. Quando os lábios do profeta foi queimado, versículo de número 8, a Bíblia diz: e depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus, ele pergunta nesta noite: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Romanos 10, 14, Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a palavra, a resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesta noite Deus, ele chama missionários para a obra dele, para o campo missionário. E quando eu falo de campo missionário, irmãos, não estou falando da Venezuela, de outros países, não. Eu sempre digo em todos os lugares aonde eu prego: aonde existir uma alma, ali tem um campo missionário. O campo missionário pode ser a sua casa. O campo missionário pode ser o seu trabalho.
O campo missionário pode ser a sua faculdade. O campo missionário pode ser a rua da sua casa. Aonde houver uma alma, ali tem um campo missionário. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos estão ávidos? Quantos estão com o coração queimando, a ponto de dizer, a responder à convocação de Deus, e dizer do seu coração, com toda a fé, com toda a força da sua alma: eis-me aqui, envia-me a mim. Levante as suas mãos. Deus conta com essas 6 pessoas que levantaram as mãos. Deus conta com cada um de vocês. Deus precisou apenas de 12 homens para revolucionar o planeta Terra. É com você que Deus está contando. Fique de pé em nome de Jesus. Escute. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: o campo missionário nem sempre é fácil. Estamos diante aqui de missionários, de pastores que enfrentaram barreiras, situações. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus nem sempre envia-nos para lugares fáceis. Depois que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, aí que Deus revelou a sua missão. Quem sabe se Deus tivesse revelado para Isaías primeiro a sua missão, Isaías tinha tremido-se na base. Mas Deus só revelou a missão para Isaías depois que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o versículo de número 9, a Bíblia diz que Deus envia Isaías e disse: vai e disse a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. O que isso significa, pastor? Deus enviou Isaías para um povo que ouvia, mas não obedecia. Deus enviou Isaías para um povo, aleluia, que não compreendia, via, mas não compreendia, conhecia a lei, mas rejeitava Deus. Nem todo campo missionário é receptível. Nem todo campo missionário é agradável. O missionário nem sempre verá resultados imediatos. Mas uma coisa o missionário tem certeza: estarei contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Pode faltar o pão, pode faltar a água, pode faltar a roupa, pode faltar a casa, mas Deus jamais abandonará os seus servos. Deus jamais te abandonará. Deus jamais te abandonará. E deixa eu lhe dizer uma coisa para nós finalizarmos: o tempo é Deus que determina. Versículo de número 11, olha o que Isaías falou: Senhor, mas até quando eu vou estar nessa missão? Então disse eu: até quando, Senhor? Aí Deus disse: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada.
O sucesso do missionário não é medido pela resposta das pessoas, mas pela fidelidade de Deus. Nem todos ouvirão, nem todos aceitarão, nem todos se converterão, mas você continuará pregando a palavra de Deus. Pegue na mão do seu irmão, feche os teus olhos. Oh, aleluia. Até quando, Senhor? Até quando eu quiser. Era isso que Deus estava falando para Isaías. Quem determina o tempo sou eu. Quem determina o tempo sou eu. Sou eu que determino o tempo, aleluia. Isaías passou por 5 experiências. Fecha os teus olhos. Ele viu o trono de Deus, ele ouviu a santidade de Deus, ele presenciou a glória que abalou o templo, ele reconheceu o seu pecado, ele foi purificado pelo fogo do altar. Aí só depois ele disse: eis-me aqui, estou disponível para, envia-me a mim. Assim, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Fecha os teus olhos. Cadê o grupo de louvor para adorar o Senhor? Fecha os teus olhos. Oh, aleluia. Você que tem chamada de Deus, Deus ainda continua perguntando esta noite: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus está à procura de homens e mulheres dispostos para a obra missionária. Deus está à procura de jovens dispostos à obra missionária. Deus está à procura de homens e mulheres dispostos para a obra missionária.